Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer, e este é mais um vídeo da série Histórias que Ganham o Mundo HQ. E no vídeo de hoje, Top 10 quadrinistas que você precisa conhecer. Segundo a minha opinião, como quadrinista, quais são os melhores internacionais, tanto nacionais quanto internacionais. Todos, fiz um top 10. E é claro que vai dar um pouco de polêmica, porque nós temos fãs de um, fãs de outros, mas é a minha humilde opinião. Espero que vocês gostem do meu top 10. E se você tiver um também, fique à vontade em colocar nos comentários. Quando perguntaram para Newton como ele conseguiu enxergar tão longe com suas descobertas que revolucionaram o mundo da física, o Newton respondeu, eu adoro essa frase, se eu enxerguei longe é porque eu me apoiei em gigantes. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são os gigantes do mundo do quadrinho. Quais são os seus gigantes? Quais são as suas referências? Em quem você se apoia para criar o seu? Todos nós precisamos de referências, pessoas com renome na profissão em que exercemos. E baseado naquilo que a gente absorve delas, a gente cria o nosso para a geração seguinte, para criarmos o nosso renome. Então, quais são os seus gigantes? Pense nisso, naquilo que você faz. Hoje eu vou apresentar para vocês os meus gigantes. Em 10º lugar, Maurício de Souza. Exatamente, mas aí você pode pensar, mas Ruas, Maurício de Souza em 10º. Lembrando que é internacional esse top 10 Ultra Mega Blaster Carlos Ruas Corporation Brand. Então perceba-se que de todo mundo ele está em 10º. Então é algo a ter um grande mérito. E por que eu botei ele em 10º lugar? Pela contribuição nacional que ele possui, não só na questão artística, mas também na questão comercial. O Maurício de Souza deu esperança aos quadrinistas. Ele mostrou que é possível viver de arte no Brasil, que é um país que nós temos muita dificuldade de conseguir, em um país de terceiro mundo, exercer nossa atividade artística. Você tem ótimos desenhistas que são engenheiros, dentistas, médicos. Então é difícil viver de arte no Brasil. E o Maurício de Souza é uma ótima referência, porque ele soube empreender o trabalho dele. Enquanto vários quadrinistas de renome trabalham em suas casas, em seus escritórios, fazendo seus desenhos, o Maurício de Souza hoje ele tem um prédio que é Maurício de Souza Produções, ele tem um parque, ele tem uma linha de pessoas que trabalha desenhando, roteirizando, ele conseguiu montar um império, e quando eu digo império, eu digo no sentido positivo da palavra. Ele não só marcou artisticamente gerações e gerações e gerações, pais, filhos, avós, todos eles acompanharam a Turma da Mônica. E ele mostrou para quem vive de quadrinho que é possível viver de quadrinho no Brasil. Então, muito obrigado, Maurício de Souza, por ter sido essa grande influência nesses dois quesitos para nós. E eu me espelho muito em você. Você disse uma frase numa entrevista que eu captei essa frase para mim, que é uma frase que o seu pai passou para você, que era, filho, desenha de manhã e administra à tarde. E é isso que a gente devia fazer para conseguir administrar e empreender a nossa arte. Porque a consequência de uma arte bem feita é a gente empreendê-la. E curiosidades também do Maurício de Souza, se você não sabe, a Turma da Mônica começou nos anos 60 e o primeiro personagem que ele fez não era a Mônica, a que a gente conhece, a mais famosa, mas foi o Bidu. O Bidu e o Franjinha foram os primeiros personagens dele. Eu quero mostrar aqui agora a primeira tirinha que o Maurício de Souza criou. Olha que legal, é a primeira tirinha, isso é um vestígio histórico absurdo para o mundo dos quadrinhos nacionais. Você observa que o Franjinha, ele estava observando um político, um cara fazendo uma oração, e quando você vê, o cara sai, e na verdade ele só estava aguardando o cara sair do caixote porque o cachorro estava embaixo do caixote, o Bidu estava embaixo do caixote, então ele não tinha tanto interesse assim no diálogo do cara, e sim aguardando ele sair porque seu cachorro estava preso. Então essa foi a primeira tirinha do Maurício de Souza, Franjinha, Bidu. Outra curiosidade, o coelhinho Sansão da Mônica, no início, nas primeiras tirinhas, ele era alaranjado, amarelado, ele não era azul. Depois que ele foi ficar
azul. E uma outra curiosidade também, o cabelo do Cascão foi feito com digitais. Um desenhista do Maurício de Souza teve a ideia de, em vez de fazer com nanquim, ele pegou o dedo dele, borrou com o nanquim e ficou fazendo assim com o dedo. E o cabelo do Cascão, ele é feito com o dedão. Olha só que legal. Então essas são as curiosidades que eu quis trazer para você. E o mérito do Maurício de Souza está no 10º lugar. Agora vamos para o próximo. Em 9º lugar, Quino, nosso argentino. A Argentina é um berço de quadrinistas sensacionais. Nós temos o Liniers, que é um quadrinista muito atual, que está arrasando lá. Alberto Montes também está arrasando na Argentina. E o nosso vovô argentino é o Quino, com a Mafalda, que sempre te aterroriza nas provas escolares. Mas eu quero deixar o mérito aqui para ele, não da Mafalda, mas das tirinhas que ele fazia que não envolviam a Mafalda. As tirinhas mudas, sem diálogo, que ele fazia. Então observe que essa tirinha, esse quadrinho, ele poderia envolver sim diálogos, mas ele se esforça em enxugar, ele se esforça em deixar ele mais limpo e deixar sem diálogos para ficar mais interessante e passar mais prestígio com a mensagem e ganha humor internacional porque funciona em qualquer país. Charlie Chaplin está aí para não mentir. Humor mudo funciona em qualquer país. Tirinha sem diálogo funciona em qualquer país. E o Quino, ele faz isso com uma maestria absurda. E é por isso que eu coloco ele em 9º lugar. Em 8º lugar, Neil Gaiman. Nem todo mundo deve conhecer Neil Gaiman. Ele é mais para quem realmente é apaixonado por quadrinhos. Mas o Neil Gaiman, ele merece estar no hall dos quadrinistas, apesar do seu foco maior ser autor de livros. Você deve conhecer ele por, recentemente, ele ter lançado um livro que é Os Deuses Americanos, que virou série da HBO, e ele recentemente lançou um livro também sobre mitologia nórdica. Então esse é o Neil Gaiman. E nos anos 80, ele começou a paquerar o universo dos quadrinhos, e ele resolveu entrar nesse mundo e criar o seu próprio quadrinho. Porém, o Neil Gaiman é um cara que adora ter ideias surrealistas, mitológicas, coisas mais rebuscadas. Em um momento em que os heróis estavam no auge, os super-heróis que nós conhecemos, X-Men, Super-Homem, Batman, DC e Marvel, eis que aparece a editora Vertigo, uma editora mais cult, e junto com Neil Gaiman lançam Sandman. Sandman foi um sucesso, levou quase 10 anos para ficar pronto. Ele lançava edições e hoje nós temos o box inteiro do Sandman para ser apreciado. O Sandman é uma história mais cult, uma história para adultos, uma história mais rebuscada, não é tão fácil de compreender ela, os desenhos são mágicos, surrealistas, ele mexe com religião, com mitologia. O personagem principal é a entidade Sandman, que para quem não conhece muito bem aqui no Brasil, é mais do folclore americano. Sandman é aquele que faz você dormir, aquela entidade que sopra areia mágica nos seus olhos e faz você dormir. E junto com Sandman, nós temos a família dessas entidades, que é conhecida como os Perpétuos. Junto com Sandman, nós temos também a Morte, que é essa personagem aí que você já deve ter visto em eventos, as pessoas adoram se fantasiar dela. Nós temos também o Destino, desejo, destruição, desespero e delírio. Essa é a família dos Perpétuos. E o livro Sandman se baseia nessa família. Então eu indico uma leitura obrigatória para você que gosta de quadrinhos. Curiosidade, o quadrinho Sandman do Neil Gaiman foi o primeiro quadrinho a estar na lista de best-sellers, segundo o jornal The New York Times. Ele também, nos anos 90, lançou um livro chamado The Book of Magic. Todos os livros dele são assim com fantasia, com magia. E esse livro The Book of Magic era de um garotinho que queria virar bruxo. Ele tinha uma coruja como amigo. Vocês estão pegando quem que é? Esse garoto de óculos que tem coruja e quer virar mago? Exatamente, deu muito problema com relação a direitos autorais, com a J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter, que criou 5 anos depois de Harry Potter. Então teve muita polêmica por causa da semelhança dos personagens. Isso é uma curiosidade, a questão foi resolvida, não teve tretas jurídicas nem nada do tipo, mas mesmo assim ficou a polêmica no ar se ela realmente deu uma inspirada muito além de inspiração no personagem Harry Potter. Polêmicas, polêmicas. Em 7º lugar, Art Spiegelman. Esse cara, talvez você não conheça ele pelo nome, mas talvez você conheça ele por esse livro. O quê? Você não conhece esse livro? Que absurdo! Que heresia! Para os deuses dos quadrinhos. Corrija isso e vá se confessar e compre o mouse. Eu não estou ganhando
merchan publicando isso. Aqui realmente vale a pena ler esse livro. O que acontece? Ele é um jornalista muito famoso e ele resolveu lançar um quadrinho documentário, porque seu pai, ele é um polonês sobrevivente de um campo de concentração nazista. E a história do pai dele é algo sensacional de filme hollywoodiano. Como ele conseguiu sobreviver naquela época dentro de um campo de concentração. Desde o início da ascensão nazista no poder até o fim da guerra. Esse livro, esse quadrinho biográfico, ele mostra com um nível de detalhes históricos sensacionais. Você aprende sobre a Segunda Guerra, você tem o conhecimento do que foi o genocídio sobre os judeus, e você acaba pegando afetividade com o pai dele, porque é uma história biográfica. E esse foi o primeiro quadrinho a ganhar a maior premiação literária mundial, o Prêmio Pulitzer. Por isso que Art Spiegelman está no meu top 10 de melhores quadrinistas mundiais. Em sexto lugar, Masashi Kishimoto. Ah, tem gente que já sabe quem é esse cara. Você não sabe quem é? Você acha que eu não ia botar a cultura japonesa no meu top 10 de quadrinistas? É claro que eles merecem estar nesse top 10. É difícil eu ter escolhido um autor, mas dos autores que existem, eu escolhi o autor de Naruto Uzumaki. Exatamente. Ah, os fãs de Naruto agora vão estar... Ah, tá no top 10, Naruto! Fãs de Naruto são assim. Não sei se são todos assim, mas... Por que eu escolhi o Masashi Kishimoto para estar nesse top 10, para representar o sexto lugar? Numa época, nos anos 90, em que imperava no Japão Pokémon e Dragon Ball e nada parecia vencer esse mercado, vencer esses dois gigantes, eis que um cara que era desenhista, desenhava mangá para clientes, ele resolveu investir no roteiro dele e a produtora comprou a ideia. Então ele não só desenhava, como ele roteirizava o mangá Naruto. E foi um sucesso tremendo. Eu assisti os 500 episódios de Naruto. E eu posso dizer que é bem diferente de Pokémon, é bem diferente de Dragon Ball. Dragon Ball, eu tenho um grande respeito por ele, fez parte da minha infância. Dragon Ball, o foco são as brigas, são as lutas. O Naruto é um universo completamente diferente, sem muitas referências anteriores. O mais legal é a criatividade do Kishimoto em criar um universo novo, magias novas. Você tem o jutsu lá para soltar as magias, você tem batalhas que não necessariamente o mais forte vence, batalhas super bem pensadas, estratégicas, que te surpreendem, com quebra de expectativa. Ele detalhou esse universo dele de uma maneira tão bonita. Você tem um criacionismo do mundo do Naruto, as entidades que criaram aquele mundo. Então Kishimoto, ele detalhou com exatidão e ele criou um novo mundo praticamente, um novo universo ninja. Então Naruto está no meu top 10. Kishimoto, você merece estar no meu top 10. Se você não viu Naruto ainda, assista, porque envolve muita psicologia também. Dentre as batalhas, os personagens, eles possuem traumas, eles possuem problemas que eles vão lidando com isso no decorrer da história. Então, isso ajuda até você a lidar com seus problemas de vida. Trabalha com muita psicologia humana o Naruto. E ele tem frases sensacionais que te ajudam no seu cotidiano também. Tem uma hora da saga do Pain, que o Pain está tentando fazer com que o Naruto desista de vencê-lo. E o Naruto fala uma frase: desista de me fazer desistir. Então é uma frase bem legal, uma frase que a gente leva para o nosso cotidiano: desista de me fazer desistir. A lá, frase: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então Naruto eu recomendo para todo mundo, para todas as idades. Naruto lá nos anos 90 até hoje já vendeu mais de 113 milhões de cópias só no Japão e mundo afora mais de 200 milhões. Então Naruto foi um desenho que chegou para ficar e conseguiu lutar contra gigantes. Kishimoto. Grave esse nome. Em quinto lugar, Laerte Coutinho. Exatamente. Laerte eu considero um dos deuses do panteão dos quadrinhos. Ele começou sua carreira nos anos 80 com a revista Chiclete com Banana, foi o que lançou ele. Em um período político em que a censura tinha acabado, porque antigamente você tinha um censor que avaliava o seu humor. Você fazia o seu roteiro, um censor do governo olhava e falava: não, isso não, pronto, pode falar só isso aqui. Então existia censura para o artista.
E nos anos 80 isso acabou. Então muita gente estava com muita informação engasgada, querendo falar muita coisa que não podia. Então os anos 80 ficaram conhecidos como a época underground dos quadrinhos. A revista Chiclete com Banana, ela foi um marco nos anos 80, porque ela foi um grito de liberdade, um grito em que tudo que não podia ser falado, palavrões, pessoas nuas, etc, etc, tudo que você não podia, tudo que era um tabu para a sociedade, em que era censurado, agora você podia falar. Então por isso que foi uma época underground dos quadrinhos, para quebrar paradigmas, para quebrar barreiras, e agora, cara, fala o que você quiser. Então a revista Chiclete com Banana se popularizou muito. Ela lançou o Glauco, ela lançou Angeli e lançou Laerte. E por que eu botei ele nesse top 5? Porque o Laerte, ele sabe se inovar. Até hoje, seu trabalho é popular. Até hoje ele se reinventa. E até hoje suas tirinhas são não só engraçadas, como reflexivas. Lembra aquilo que eu falei em um outro vídeo, que eu falo de como fazer tirinhas? Da importância do humor com a crítica, que fica uma mistura muito mais gostosa, é o sorvete com a calda de chocolate. Laerte sabe fazer isso com exatidão. Eu vou botar agora charges e tirinhas que ele fez no decorrer de sua carreira. Ele é autor de Overman, ele também possui um personagem Deus, assim como eu também tenho Deus. Laerte, a gente tem tudo a ver. Ok, desculpa, é que eu sou fã seu. Tá, vou tentar me comportar, eu sou o personagem principal desse documentário, eu tenho que manter a minha disciplina. Ok, vamos lá. Desculpe por isso. Voltando, temos também os Piratas do Tietê, que foram personagens muito famosos dele. Curiosidade, o Laerte, ele foi roteirista da TV Colosso, dos anos 90, clássico da nossa infância, da TV Pirata e do Sai de Baixo. Ele participou como roteirista desses programas. Dessas tirinhas que está passando aqui nesse momento, você pode ver a grandeza da crítica social, da crítica política que ele possui. Ele tem uma genialidade em conseguir passar essa crítica através de imagens, coisas que às vezes redações não conseguem expressar tão bem. Então por isso que eu coloco Laerte em quinto lugar. Você merece, Laerte. Em quarto lugar, Alan Moore. Alan Moore, ele é considerado um dos quadrinistas mais influentes que já existiram. Tudo que ele toca vira ouro. Ele é o Rei Midas dos quadrinhos. Todas as criações dele viram grandes sucessos, não só de quadrinho, como de bilheteria. Praticamente tudo que ele fez virou cinema. Ele escreveu o quadrinho do Inferno, que foi interpretado no cinema pelo Johnny Depp, que conta a história do Jack Stripador. Exatamente, era um quadrinho do Alan Moore. Ele fez também a Liga Extraordinária, o quadrinho da Liga Extraordinária, que virou também filme de cinema e fez sucesso. Ele também é o criador de Watchmen, que são super-heróis mais alternativos, super-heróis cults, uma história mais pesada, mais adulta, mais reflexiva, e que fez sucesso, e que também foi pro cinema. E ele também fez o V de Vingança, que também fez sucesso, e também foi pro cinema. Então o Alan Moore, ele é um cara, ele é um gênio dos quadrinhos. Tudo que ele cria faz sucesso e vai pro cinema. Por isso que ele merecia estar nessa lista em quarto lugar. Essa é pra você, Alan Moore. Mua! Continue com suas criações, mas seja menos assustador. Né? Bota a foto do Alan Moore. Olha, ele é meio creepy, né? Imagina você dormindo à noite no quarto, troveja ali na janela, chovendo, balançando, você olha pro lado, tá a cara do Alan Moore. Não é algo legal. Então é por isso que o Alan Moore, meu queridinho, cabeludo, barbudo, é por isso que você está no meu top 10 merecidamente. Terceiro lugar, Frank Miller. Não tinha como não deixar de falar de Frank Miller. E se você não conhece Frank Miller, Deus está te olhando. Tome cuidado, vá conhecer Frank Miller. Frank Miller, eu vou falar uma breve biografia do Frank Miller, só para você ter uma noção do poder quadrinístico, vou inventar esse termo que esse cara tem. Nos anos 80 ele trabalhava para a Marvel como desenhista, ele queria também se lançar como roteirista. E a Marvel deu oportunidade para algumas pessoas que trabalhavam na empresa, falando, olha, a gente tem um personagem aqui da segunda divisão dos heróis que não está vendendo bem, está pensando em descartar, alguém quer tentar fazer um roteiro para esse cara aqui? E aí o Frank Miller falou, posso tentar? E era o Demolidor. Frank Miller, ele conseguiu criar uma nova roupagem para a história do Demolidor, uma história mais séria, um herói mais reflexivo com relação a problemas com os vilões, porque é vilão e não é, e ele tem seus motivos. Era uma história um pouco mais rebuscada, mais adulta. Em apenas 3 edições novas do Demolidor, com um novo roteiro do Frank Miller, a revista bombou em vendas.
o Demolidor saiu da segunda divisão dos heróis e foi para a primeira divisão dos heróis, graças ao Frank Miller. E isso popularizou ele na empresa. O pessoal viu e começou a respeitar mais o trabalho dele como roteirista. E aí o trabalho seguinte que deram para ele como roteirista, a oportunidade, já era o Batman. Já era um herói mais da primeira divisão. E o Batman que a gente conhecia até então, eu não estou falando do Batman que você conhece agora, estou falando anos 80. Anos 80, o último Batman que tinha sido lançado era do Adam West, aquele colorido carnavalesco. Piu, piu, piu. Era aquele. Então, a ideia das pessoas daquela geração era esse Batman colorido, zoeiro, humorístico. O Frank Miller, ele resolveu jogar tudo isso no lixo e ele quis voltar com aquele cenário mais dark, sombrio, pesado, macabro, triste, cavernoso. Ok, acho que acabaram as palavras, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Ele traz de novo aquele Batman sombrio, bem, eu já falei isso. Ele veste uma nova camisa nesse Batman, o Cavaleiro das Trevas vira um best-seller, ele é lido até hoje, essa história é famosa até hoje, e o Batman vs Super-Homem que está no cinema se inspirou no livro Cavaleiro das Trevas, porque é uma trilogia, e na terceira revista ele luta com o Super-Homem. Olha que loucura, o Batman lutando com o Super-Homem. Ele realmente, nessa história do Cavaleiro das Trevas, o Batman já está mais velho, ele já está aposentado praticamente, e aí ele resolve voltar a lutar contra o crime depois que o segundo Robin morre. Então é a história de um Batman decadente, mas ainda conseguindo lutar contra o crime, mas tem aquela hérnia na coluna dele insuportável, e ele resolve lutar contra o Super-Homem. Olha só que legal, né? E é uma história sensacional, é um roteiro sensacional, um roteiro bem diferente dos roteiros super-heróis dos anos 80. Nos anos 90, ele faz os 300 de Esparta, que graças a essa revista que se popularizou, foi feito o filme 300 de Esparta, com a mesma identidade da revista, e logo depois de 300 de Esparta, ele resolve criar um material próprio dele, do zero, o herói dele, com o roteiro dele, com o desenho dele, seu filho, que é Sin City. Sin City, criação de Frank Miller. E ele cria uma identidade visual sensacional, que é preto e branco, não tem nem cinza, para fazer essa transição do preto e branco, para dar uma perspectiva mais arredondada para o desenho. Não, é preto e branco e com tons de vermelho. Com essa identidade super forte, ele consagra a série Sin City, que é um filho dele e que também vai para o cinema. A fotografia do Sin City é sensacional, eles conseguiram reproduzir o universo dos quadrinhos. Então Frank Miller, ele teve uma importância absurda para o universo dos quadrinhos, principalmente ao Batman, ao Demolidor e ao Sin City, que são praticamente seus filhos. Alguns adotivos, outros não. Então, Frank Miller, é por isso que você está em terceiro lugar no meu top 10. Em segundo lugar, Will Eisner. Exatamente, nem todo mundo conhece porque ele é lá dos anos 40, quando ele começou a fazer seus quadrinhos. Ele já é falecido, porém ele teve uma importância absurda no mundo dos quadrinhos. Ele, diferente dos outros que eu falei, ele não teve um personagem característico, super, ultra famoso. Ele foi mais importante na estrutura do quadrinho. Ele fazia livros ensinando a você a fazer quadrinhos, mostrando como funcionava a estrutura do quadrinho. Nos anos 40, ele mostrou, eu já falei isso num vídeo anterior meu, ele mostrou que você não precisava ficar preso em quadros. Uma vez que a leitura da esquerda para a direita é de cima para baixo, se você dividir com sombras, com árvores, com elementos, com a luz, com a chuva, você já consegue dividir os quadrinhos. A pessoa já consegue, na leitura, compreender essa ordem. Não precisa ter linhas. E ele foi um dos primeiros a lutar por isso, a defender essa ideia e a implementar essa ideia em seus quadrinhos. Eu vou colocar agora umas imagens dele. Olha a qualidade do traço dele. Ele estava além de qualquer quadrinista dos anos 40. Então ele era muito conceituado pela qualidade do seu traço. Olha que sensacional o trabalho desse cara, como ele consegue brincar com luz e sombra. E também observe o fato dele não usar quadros, ele usa o mínimo possível de quadros. A divisão é sempre muito artística. E ele também foi importante por ter criado o termo que define histórias em quadrinho, o termo que define HQ. Ele define HQ como arte sequencial,
que é o termo usado até hoje. Então ele é considerado um pai dos quadrinhos. Se você quiser que eu fale um super-herói que ele criou, é o Spirit. Só que o Spirit ele ficou naquela geração. Tentaram fazer um filme no cinema do Spirit, mas não pegou muito bem, não teve muita bilheteria. Mas algumas pessoas lembram muito desse cara, talvez seu pai, talvez seu avô, lembram desse super-herói. Então Will Eisner, pela sua revolução na estrutura dos quadrinhos, ele merece estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, ele, o incrível, o maravilhoso, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Stan Lee e Jack Kirby. Sim, exatamente. Stan Lee foi um dos únicos ícones do mundo dos quadrinhos que conseguiu furar a bolha dos fãs de quadrinho. Todo mundo, praticamente, conhece ele graças à popularização dos seus heróis no cinema, que fizeram participações especiais, toda hora aparece ele no filme do Hulk, no filme do Homem de Ferro, no filme dos Vingadores. Então, a população em geral passou a conhecer o Stan Lee. O mais difícil é sair da sua bolha profissional. E o Stan Lee conseguiu isso, ele saiu do mundo nerd. E por que eu botei ele em primeiro lugar? Eu estou exaltando aqui o Stan Lee por dois motivos. O primeiro, pela sua revolução nos roteiros. Até então, os roteiros eram muito engessados, os roteiros de super-herói que eu estou dizendo. Era aquela coisa, o mundo está em perigo, super-homem, aqui estou eu, tantarã, a menina amarrada no trilho do trem, oh, super-homem, socorro! E o vilão, ela irá morrer, super-homem, é inútil! E ele vai lá e salva ela, e prende o vilão, e beija a mocinha. Até então, os roteiros de super-herói eram muito engessados. Você não conhecia a vida do herói. Quando ele não tinha a cena que ele chegava em casa cansado. E o Stan Lee começou a pensar isso. Ele pensou, eu vou humanizar o super-herói. Eles não têm problemas de relacionamento, problemas familiares. E quando ele chega em casa, ele tem emprego, ele não fica desempregado. Por exemplo, o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele tinha que lidar com o alcoolismo. Então era um herói que salvava o mundo e tinha que ir para clínica de dependentes anônimos, entende? Para poder lidar com o maior vilão da vida dele, o ponto fraco dele, que era o álcool. Então Stan Lee humaniza o super-herói. Ele traz questões sociais, questões de preconceito, de racismo. Por exemplo, os X-Men. Os X-Men, eles são uma minoria não reconhecida. Eles são mutantes que sofrem preconceito no mundo, porque eles não são aceitos pela sociedade. Então o Stan Lee, ele traz conceitos da sociedade, problemas, tabus, e coloca na vida dos super-heróis. Isso foi revolucionário para o mundo dos roteiros. O Stan Lee era roteirista. E junto com o Jack Kirby, que era o desenhista das histórias, o auge desses dois caras foi nos anos 60. Nos anos 60, que agora eu vou chegar no segundo motivo para exaltar o Stan Lee e Jack Kirby, porque esses dois criaram a maioria dos super-heróis que nós conhecemos hoje. Esses super-heróis que estão bombando no cinema foi criação desses dois caras. É claro que o Stan Lee, ele era o diretor-chefe, ele era o presidente da Marvel, e tinha uma equipe por trás disso. E essa equipe ajudou muito na criação desses super-heróis. Mas é claro que a gente exalta o Stan Lee e, por mérito também, o Jack Kirby, que nessa década esteve presente e ajudou também nessa criação, entre alguns outros que participaram, mas esses dois são os principais. Graças a eles que nós temos heróis como Homem de Ferro, Hulk, Thor, Quarteto Fantástico, Wolverine, todo o universo do X-Men e mais outros que eu devo ter passado, Pantera Negra. Então, todos esses heróis foram criações dessa época áurea dos anos 60 até os 70 do Stan Lee com Jack Kirby. Então, eles causaram uma revolução dos quadrinhos, não só no roteiro, como na criação dos personagens. E hoje, as maiores bilheterias cinematográficas que está salvando as produtoras de cinema são super-heróis, que esses caras criaram lá nos anos 60. Então, por isso, por essa importância que eles têm, por eles terem furado essa bolha do mundo nerd, que eu coloquei eles em primeiro lugar nesse top 10. E é isso aí, pessoal. Finalizando o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desses artistas novos que eu te apresentei, caso você não conhecesse todos eles. Espero ter contribuído para o seu intelecto nesse momento através desse vídeo. Carlos Ruas ficando por aqui. Valeu!